Oi, crianças do quinto ano. Hoje a nossa revisão será de história. O que vocês têm que relembrar em história e entender? Olha só, como que a gente conhece o passado, né? Como eram as linguagens históricas? Qual é a história da escrita? Como essa escrita se espalhou, né? Como aconteceu essa difusão da escrita? Outra coisa, ó, compartilhando história, né? E aí nós tínhamos lá as tradições orais, né? Que era a fala, né? Orais e cantadas. Depois tinha lá a cultura afro-brasileira, os mitos indígenas e por último, que era o calendário, que era baseado, né, nas coisas da natureza. Então vamos aí, ó, parte por parte. Vamos pegar o livro de vocês, lógico, né, em história, e vamos lá, ó, conhecer o passado. Para a gente poder conhecer o passado, tá? Lá na página 3, falava que a gente conhece o passado através das coisas que foram deixando de registros, certo? Esses registros, nós chamamos eles de fontes históricas. E essas fontes históricas podiam ser divididas em fontes materiais, fontes visuais, fontes orais e fontes escritas. As fontes materiais, já dizia, né, ó, eram objetos, né, como os móveis, utensílios, as construções, esculturas, né, e as roupas. Então a gente analisava isso, a gente poderia conhecer o passado de um determinado povo. As fontes visuais eram o quê? Pinturas, fotografias, gravuras, filmes, né? Tudo aquilo que a gente, ó, visualiza. O nome já diz, bem fácil. Fonte oral, né? Oral é a fala. E aí a gente tinha, né, os relatos orais, os depoimentos, as entrevistas, programas de rádio, tá? Eram fontes orais. E por último, nós tínhamos aí as fontes escritas, né? Fonte escrita já diz, né, o que era deixado registrado escrito, que eram o quê? Cartas, livros, textos, beleza? Pronto. Através das fontes históricas eu consigo conhecer o passado. Mas, para eu poder conhecer o passado, eu tinha que entender como eram essas linguagens históricas. Por quê? Né? Já sabemos que antigamente as pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever, mas como é que elas deixavam essas linguagens para a gente poder conhecer a história deles? Lá na página 7, falava que era através de desenhos. Esses desenhos eram chamados de arte rupestre, né? E até fala, né, ó, que as pessoas, ó, se expressam e se comunicam por meio de diferentes linguagens. Pode ser escrita, música, dança, pintura, fotografia e por aí vai. As expressões, gente, que eles deixavam era para a gente poder conhecer um pouquinho, né? Primeiro começou com os desenhos da pintura rupestre, tá bom? E aí a gente conseguia analisar, ó. Nesse primeiro aqui, ó, nós tínhamos aqui um boi. Poderia ser que naquele local tinha muitos bois, poderia ser que aquele povo, né, gostava dos bois, pode ser que aquele povo, o boi ali, era o alimento que tinha, né? Então a gente pode imaginar, né, e entender que várias coisas ali poderiam estar associadas àquele desenho que eles deixaram, tá bom? Então, ó, com isso, nós vamos para a história da escrita. Começou com os desenhos, né, gente? Sabemos que as pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever. Mas aí, como é que essas coisas todas iam acontecendo? Primeiro, através da fala. Iam contando um para o outro, né? Os avós contavam para os filhos contavam para os outros filhos e assim, ó, a história ia se passando de geração em geração. Só que aí eles viram, gente, que era muito difícil ficar só falando. Por quê? Eu poderia esquecer. Se eu esquecesse, gente, uma parte da história sumia. Ninguém ia ficar sabendo.
não é verdade? E aí eles começaram a desenvolver a escrita, que até fala, ó, que ela surgiu lá por volta de 5 a 6 mil anos atrás, né? E quem escreveu, né, os primeiras escritas aí, ó, foi desenvolvida pelos sumérios. Então, os sumérios, né, foram os primeiros a desenvolver a escrita. Mas eles já escreviam, gente, com as letras que nós conhecemos hoje? Não. E aí nós vamos, ó, para as transformações da escrita, né? Como é que eram essas transformações? Primeiro começou com os pictogramas. Nós já vimos que os pictogramas são o quê? Desenhos, né? Dos desenhos passou para do pictograma ao cuneiforme. O que era esse cuneiforme, meu Deus do céu? Que palavra estranha. Cuneiforme eram símbolos, tá? Então, ó, nessa página aqui, ó, página 9, fala bem sobre isso, tá? Fala sobre as transformações, ó. Do pictograma ao cuneiforme, o que que aconteceu, né? Os desenhos que os sumérios faziam foi desenvolver, os sumérios não, né? Os desenhos deixados lá pelos povos antigos foram transformados em símbolos pelos sumérios, tá bom? Primeira coisa, do pictograma ao cuneiforme, os desenhos passaram a ser símbolos. Depois disso, veio a escrita egípcia. Os egípcios, muito inteligentes, fizeram o quê? Eles associaram que cada figura, cada símbolo, né, representava um objeto ou um som, tá? E aí, ó, nós temos aqui até as primeiras letras do nosso alfabeto. Depois disso, né, desenvolvemos o alfabeto. Como é que aconteceu esse desenvolvimento do alfabeto? Nada mais que um povo, né, conhecido como os fenícios, eles desenvolveram o alfabeto em que cada letra corresponde a um som, que é o que nós usamos até hoje. Cada letra tem um som. Eu junto duas letras, formo uma sílaba. Junto várias sílabas, formo uma palavra. Junto várias palavras, formo uma frase, um texto e por aí vai. Beleza? Outra coisa, difusão da escrita. Não era só importante, né, saber escrever, tinha que espalhar. Só que aí, ó, lá na página 10 não, continuando, página 14, galera. Na página 14, falava que, né, muitas pessoas não tinham acesso à escrita, muitas pessoas não sabiam ler e eles não conseguiam, né, escrever para várias pessoas, né? Demorava, gente, anos para poder escrever um livro, né? Algo assim. E aí, um alemão, lá em 1450, inventou a prensa de tipos móveis. O que que essa prensa de tipos móveis fazia? Nada mais, nada menos que era como se fosse um carimbo. E aí, ó, a escrita, né, ficou mais ágil, mais rápida. Muitas pessoas começaram a ter acesso aos livros, né, aos informativos, aos jornais, beleza? Né, ó, que fala aqui, ó, que muitas pessoas, né, tiveram acesso aos livros e com isso, né, aumentou o número de leitores, contribuiu para melhorar, né, a difusão, né, espalhar, transformar as notícias, né, a informação, o conhecimento humano. É o que nós temos hoje para vocês, né, ó, através, ó, da escrita, nós temos os nossos livros que fica muito melhor eu passar as informações para vocês. Tranquilo? Outra coisa aí, ó, compartilhando histórias, né? Começou como assim, ó, compartilhando, né? Como é que as pessoas compartilham a história? Eu tô aqui compartilhando a história com vocês através da fala, através da escrita, através da leitura. Mas já vimos, né, já sabemos que as pessoas antigamente não tinham a escrita, né, não tinham a leitura. Como é que elas compartilhavam então as histórias de seus povos? Através da oralidade, que é a fala. E aí nós tínhamos dois povos, né, bem diferentes, que nós tínhamos aí, ó, tanto os
aedos como os trovadores. Um era na Grécia, o outro era na Europa. Um contava a história de reis, príncipes, né? E outro contava a história do povo, né? Do próprio povo dele, né? Uns... o que mais que temos aí? Não, e é basicamente isso, né? Um usava instrumentos musicais, outros não. E é isso que eu preciso que vocês diferenciem. Quem é quem? Quem eram os aedos? Quem eram os trovadores? Tá bom? Tá bem fácil, gente. As informações, se eu não me engano, estão todas grifadas aí. Se não tiver grifada, basta vocês lerem a página 22 e 23. Bem fácil, tá? Passando dessas tradições aí, né, dos compartilhando histórias, chegamos lá em cultura afro-brasileira, né, dos povos africanos. Os povos africanos, nós já vimos que eles se reuniam lá embaixo, geralmente de uma árvore, né? A pessoa mais velha contava a história e o que ela falava era dito como verdade absoluta, né? Não se questionava. E isso ia passando, né, de geração para geração. Com essa chamada aí de geração em geração, muita cultura dos povos africanos chegou ao Brasil, né? Tanto é que nós temos muita influência na comida, na dança, na religião, tá? E por aí vai, beleza? O que que vocês têm que entender, né? Lá na página 24, fala que contar as histórias, né, era uma atividade muito apreciada pelos africanos, né? Então, ó, os mais velhos contavam a história estava certa e aquilo ali, ó, era passado de geração em geração, tá? Preciso que vocês saibam o nome dos povos, gente, tá? Aqui no livro de vocês, ó, fala tudo. Continuando aí, né, sobre as culturas afro-brasileiras, nós temos aí, né, falar sobre a congada, o folguedo, né, que são festas, né, tradicionais, culturais, que nós herdamos dos povos africanos, beleza? Por fim não, quase chegando ao fim, temos aí mitos indígenas. Já sabemos que os indígenas usavam os mitos, né, para contar as histórias deles, né? Eles ainda hoje usam muito os mitos, né? Claro que hoje em dia alguns já frequentam as escolas, existem escolas indígenas, né, e tudo mais. Mas antes não. Eles usavam os mitos para quê, gente? Principalmente para poder contar a história do surgimento do universo, tá? Era basicamente para isso que eles usavam. Para contar a história do surgimento, né, do universo, contar a história sobre o surgimento de alguns tipos de alimento, né? Ó. Geralmente quem contava essas histórias era o cacique, né, que era o líder, né? Podia ser o cacique, o xamã ou o pajé, né? Porque dependendo de cada tribo, né, eles têm um líder, um determinado nome para o líder, tá? Mas o líder é que contava essas histórias, tá? É muito parecido, né, com os africanos. Lá nos africanos, quem contava as histórias eram os mais velhos. Nos indígenas, também, geralmente o cacique, o xamã ou o pajé é a pessoa mais velha da tribo. Aquela pessoa, né, que tem um conhecimento. Por ser mais velha, eles acreditam que quanto mais velha a pessoa, mais história a pessoa viveu. Se mais história a pessoa viveu, mais conhecimento ela tem. Mais conhecimento ela tem, então melhor ela vai ser para aquela comunidade, ela vai conseguir passar melhor o conhecimento. Beleza? E por último, não mais menos importante, né? No tempo da natureza, né? Eles utilizavam, né? Utilizavam não. Eles construíram, né? Confeccionaram os calendários, não é verdade? E como é que eram esses calendários? Pessoas muito inteligentes, né, como são os mesopotâmicos e deixa eu só relembrar, que agora eu esqueci, galera. E os egípcios, né?
pessoas muito inteligentes fizeram o quê? Observaram. Primeiro surgiu o calendário lunar. Calendário lunar é só lembrar, lua, né? Então, eles observavam a lua. Eles perceberam o quê? Que a lua tinha um ciclo, né? E esse ciclo ia mudando. Então, cada 4 ciclos dessa lua, eles davam como se fosse um ano, certo? Só que aí os mesopotâmicos, em vez de observar a lua, eles observaram o sol, tá? E aí surgiu o calendário solar. O calendário solar, gente, foi adaptado, né? E assim é utilizado até hoje por nós, brasileiros, tá? É isso que eu preciso que vocês saibam, beleza? Preciso que vocês também façam referência, gente, a este tipo de calendário aqui, ó. Que quem usava, né? Os indígenas, mas principalmente que tipo, né? Que tribo indígena, né? Os Tuiucá. Por quê? Porque, ó, eles anotavam aqui a época da colheita, a época da plantagem, a época da estiagem das chuvas, a época das cheias dos rios, a época da seca, tudo eles faziam de acordo com o calendário. Cada mês acontecia alguma coisa, beleza? Galera, esse é o conteúdo de vocês, tá bem fácil. O que vocês têm que entender em história? Em história não existe decoração, né? Eu não vou decorar aquilo, não, eu tenho que entender. Como é que eu entendo isso? Lendo, eu leio e entendo. Se eu entendo, pronto, eu consigo responder qualquer coisa relacionada à história, tá bom? Então leiam direitinho, tá, galera? Se preciso for, releiam, tá? Entendam, leiam quantas vezes forem necessárias, tá bom? Vai estar bem fácil a avaliação de vocês, não é um bicho de 7 cabeças, mas tem que ler, tá bom? Beijos e tchau, tchau!